Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Prazer ter você aqui. Pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar seu like, ativar o sininho. Aqui falamos de Palmeiras, vídeo novo todo dia, trazendo para você informação, análise, bastidores, enfim, tudo que uma pessoa que é setorista do Palmeiras como eu, que já faço esse trabalho aí há 15 anos, entre algumas idas e vindas ali, pode trazer para você. Só quem tá lá dentro, quem tá em todos os jogos, consegue perceber algumas coisas. E é isso que eu proponho trazer para vocês aqui, sem discussão, sem xingamento, trocando ideia. Por isso que é legal você deixar aí nos comentários. Eu leio todos os comentários. Às vezes não consigo responder todos, mas eu leio todos porque eu seleciono os melhores para o nosso episódio de comentando os comentários, que toda semana tem. E a semana vai ter também. E com o Data FIFA a gente vai acabar até discutindo assuntos um pouco mais, como dizer, mais filosóficos de repente, porque não vai estar nada acontecendo ali no dia a dia do Palmeiras que a gente possa estar vendo, né? Mas hoje aconteceu, hoje não, né? Tô falando da terça-feira. Andreas Pereira, enfim, entre nós. Pedi para o nosso diretor colocar aqui um pouquinho do vídeo da TV Palmeiras, com momentos do Andreas chegando ali. Desembarcou vestindo a camisa amarela do Palmeiras, a nova, com os filhos vestidos de Palmeiras. O cara que entendeu o que tem que fazer, foi recebido pelo grupo. Vi ali uma interação dele com o Veiga, ele meio sem graça, o Paulinho meio com eles ali, meio sem graça também. Vale destacar que Paulinho e Veiga estão no departamento médico trabalhando, enquanto os outros jogadores estão de folga, né? Ou com as seleções. O Paulinho e o Veiga estão trabalhando ali com o pessoal do Núcleo de Saúde e Performance, porque eles estão contundidos e precisam voltar, né? Bom, e o Andreas, eu vi vídeo de todo mundo, cara. Eu vi o Análise Verdão, aliás, recomendo muito para vocês que não assistem ainda ao Análise Verdão. Cara, o conteúdo deles é muito bom sobre explicação. Vi muito vídeo do Andrés também, muito skills and goals que tem no YouTube. Vi análise, por exemplo, do Danilo Lavieri. Falei com o Paulo Massini sobre isso. Conversamos no grupo ali de setoristas do Palmeiras sobre o assunto. São duas perguntas, na verdade. Como o Andrés pode ser usado, que é uma pergunta que muita gente já respondeu, né? Que já foi respondida por muita gente. E a segunda pergunta é: o que o Abel pode inventar com o Andrés Pereira? E eu falo isso, com todo respeito ao Abel Ferreira, porque uma das primeiras coisas que ele disse quando chegou ao Palmeiras é que ele gosta de inventar. Então eu não digo se inventar no sentido de pardal, como parte da torcida coloca, estou fazendo uma brincadeira com isso também, né? Mas eu digo inventar porque o Abel é um cara que acha posições para os jogadores que nem eles às vezes entendem muito bem, porque estão ali e fixa os caras em setores que eles não eram fixados antes. Isso às vezes pode dar certo, isso às vezes pode não dar tão certo assim. Eu considero que o Luiz Guilherme, por exemplo, foi fixado numa posição pelo lado do campo, na qual ele não rendeu tudo que ele poderia. Às vezes dá certo, né? Às vezes não dá certo, né? Por exemplo, o Zé Rafael deu muito certo. Ele foi fixado ali como primeiro volante em 2023 pelo Abel, fazendo dupla com o Gabriel Menino, e deu muito certo. Então, isso acontece, né? E o Andrés, que é um cara que tem uma capacidade técnica muito grande, você vê todos os vídeos dele, e não sei se vocês têm lembrança dele no Flamengo, além da escorregada, né? Que vai ser eternamente lembrado. O Andrés, ele tem uma qualidade técnica muito acima da média, né? Ele é um jogador de andar com a bola grudada no pé, e ele sabe jogar de duas maneiras, basicamente, né? Como 8 ou como 10, né? O 8, ele é o cara ali, o segundo volante. Ele não é um volante de buscar essa bola tanto, ele recebe a bola já numa segunda parte da construção, né? Ele não é o cara que se enfia no meio da zaga, como o Emiliano Martinez faz, como o Aníbal Moreno muitas vezes faz, não. Ele vai receber num momento posterior. Mais ou menos como o Lucas Evangelista recebe, né? Então, se você pensar rapidamente, ele vai substituir o Lucas Evangelista, beleza. Agora, se como 10 no Palmeiras, o Palmeiras, quem é o 10 do Palmeiras? É o Maurício? Na verdade, o Palmeiras não joga com 10. O Palmeiras joga num 4-2-2-2, né? Dois volantes, dois meias, que são o Maurício e o Felipe Anderson hoje, e dois atacantes, que são o Flaco e o Vitor Roque. Mas, no fim das contas, atacam todos esses caras do meio, né? E os laterais também. A gente tem que pensar o seguinte: será que não é necessariamente do Lucas Evangelista que o Andreas Pereira vai roubar a posição? E conhecendo o Abel Ferreira, eu penso cada vez mais que quem pode acabar sobrando nessa reconfiguração
E assim, e talvez nem vai ser necessariamente uma sobra, porque é um cara que também não consegue manter uma sequência muito grande, o que era a grande característica dele na Lazio, é o Felipe Anderson. É um jogador que ele não consegue manter uma longa sequência, ele normalmente acaba sendo poupado ali, não é nem poupado, né? Administrado em vários momentos, por conta de jogar partidas seguidas, né? E eu acredito que o Andreas pode aparecer por ali. E dessa maneira ele não tiraria do time Lucas Evangelista, né? E ele aumentaria o poder de criação ali, talvez com o Andreas pelo lado esquerdo ali, como ele está tentando usar o Felipe, né? O Felipe, às vezes, ele aparece muito como ala em cima da linha ali. Eu já não vejo o Andreas fazendo esse papel, já vejo o Andreas fazendo um pouco para dentro. E aí o Piquerez sairia ali mais como ala. E é interessante você manter o Evangelista, porque eu vou contar uma coisa para vocês. O Andreas Pereira não é um grande marcador. Ele não é um grande cara de marcação, de roubada de bola, de bote, de caçar. Ele é um cara que às vezes ele consegue se antecipar e chegar na jogada, mas ele não é um cara que vai brigar no corpo a corpo, no ombro com ombro, né? Até vi o pessoal do Análise do Verdão falando isso, e aí fui reparar, e de fato é isso mesmo que acontece, né? Ele não é esse jogador. Por isso também que ele não pode jogar de costas recebendo essa bola, né? Eu imagino o Abel inventando ele nessa função do Felipe ali, como um cara pela esquerda, até como um cara em cima da linha, se necessário for. Porque eu acredito que o Lucas Evangelista tem, enfim, encontrado uma maneira de entrar no time. E o Abel, cauteloso que é, né, pode pensar nisso. Embora o Felipe Anderson seja um cara que recomponha muito bem. Eu acho que no fim das contas, ele vai acabar ganhando essa posição por contingência, né? Porque ou vai sair do time ele, ou vai sair o Felipe Anderson. Mas isso aqui que eu estou dizendo é com base no que eu conheço do Abel e também estou inventando. Né? Não tenho nenhuma informação sobre isso porque o Abel nem sequer administrou um treino ainda para o Andrés Pereira. Então a gente não tem muito como saber. E quando treinar, a gente também não vai saber. Dificilmente isso vai ser relatado para a gente. Mas o que dá para fazer é imaginar como o português pode inventar ele. Né? Será que ele vai inventar ele um pouco mais à frente, de repente? Chegando ali para jogar como nas costas do Vitor Roque, vindo como segundo atacante? É uma outra invenção que ele pode fazer. Ele pode colocar o Andrés, tentar fazer o Andrés de primeiro volante também. Fazer, embora não seja dele buscar essa bola ali atrás, né? Mas ele vai ter uma visão muito ampla do campo. E uma das grandes características do Andrés é ter essa visão, né? Saber fazer inversão de jogo, né? Então, até para poder fazer inversão de jogo, o ideal seria que ele ficasse mais pelo lado, né? E não mais perto do centro do campo. A verdade é que o Palmeiras ele tem uma mobilidade tática que é bastante variável, né? Ela é bastante adaptável, ela de uma maneira ou outra ela acaba rodando muitas vezes e trazendo para o Palmeiras opções. E eu acho que o Andreas ele acaba caindo como uma aposta certeira no Palmeiras, justamente por essa capacidade técnica dele ser muito alta, né? A TV Palmeiras ele deu a declaração que ele está disposto. Claro, eu não diria diferente, né? Mas que ele disse que tem cara que chega falando que prefere um lado, prefere outro, ele já tá falando aquele discurso também, posso jogar em qualquer lugar do meio campo. É óbvio que isso é discurso pronto, é óbvio que ele vai dizer, mas no caso do Andrés, vai ao encontro da realidade, da maneira como ele é capaz de jogar mesmo, pelo que a gente observou. Agora, vamos ver o que o Abel vai inventar. Isso é sempre importante porque poucos jogadores passam incólumes pela mão dele, no sentido de que saem do clube que estavam jogando do jeito X e se encaixam no Palmeiras desse mesmo jeito X. Raramente isso acontece. Porque ele mantém a estrutura como está e aí o cara se adapta a essa estrutura muitas vezes. E isso pode ser um problema. Isso é o tal subir o morro que ele sempre fala, né? Tem caras que parece que não precisam subir muito o morro. Você vê o Kelvin, que ele já entrou ali fazendo um papel pela direita e já estava muito bem, mas eu acho que essa vaga já é do Kelvin. E aí na defesa, entre o Murilo e o Fux, eu ficaria com o Bruno Fux pela saída da construção de jogo dele ser muito melhor. O Murilo é um cara que carrega a bola, né? Ele tenta lançamentos, mas ele não acerta a maioria deles. E o lance dele é levar a bola. Às vezes ele leva essa bola até a última linha, quase lá no ataque. Mas nem sempre isso é bom, né? Porque às vezes ele arrasta o marcador dele com ele e acaba embolando mais o jogo na entrada da área, que é onde acontece o jogo, né? O futebol hoje virou um jogo de. Antigamente era um jogo de conquista de espaço, que nem o futebol americano. Hoje em dia é mais um jogo de criação de superioridade. Você tem que achar uma maneira de sempre ter mais jogadores no setor que o seu adversário. O lugar do campo que você tiver, você tem que ter mais jogadores que o seu adversário.
E o Palmeiras tem tentado fazer isso agora de uma maneira mais interessante, né? Com um jogo aproximado, que inclusive facilita na hora da recomposição também, porque os jogadores já estão mais próximos, né? Então cria uma maneira de você também conseguir construir isso, tendo um tendo o outro como referência mais rapidamente. Mas o Andreas vai entrar nesse time, disso eu não tenho dúvida. O Abel vai achar um lugar. E se vocês quiserem saber a minha opinião, de verdade, eu acho que poderia ser como o 8 direto, que eu acho que é o mais óbvio e que eu acho que é o lugar do Richard Rios. Ele vai estar substituindo o Richard Rios, ele entra no lugar do Richard Rios, ponto. A questão é que eu acho que tem um jogador tão habilidoso no elenco como é o Andreas, um jogador tão diferenciado, com um toque tão diferenciado, a tentação do Abel de colocar um volante para fechar ali pelo meio, né, embora o poder de marcação do Felipe Anderson seja grande, a vontade dele de colocar esse cara para reforçar esse setor ali, eu acho que pode falar mais alto, né? Mas, na minha opinião, ele, embora o Lucas esteja bem, embora eu goste do futebol do Lucas, quem acha que vai rodar vai ser o Lucas Evangelista. E o que tá claro também nesse Palmeiras que é o seguinte, o cara pode sair do time titular, mas tirando o Everton, tirando o goleiro que você não fica trocando toda hora, os caras estão trocando todo o tempo. Então por isso que eu acho que agora é o Kelvin, mas eu acho que o Jean vai voltar também. Acho que muita coisa pode acontecer. Na Libertadores, eu também acho que vai o Jean e não o Kelvin. Mas, de River Plate a gente fala num outro vídeo. Obrigado por você estar aqui até agora. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seu like. Vídeo novo todo dia. É um prazer falar com vocês e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.